E aí, pessoal, vamos começar mais um episódio do podcast Os Sócios. Quem fala aqui é Bruno Perini, host do podcast. E estou novamente, como sempre, com Malu Perini, minha esposa, host e rosto do podcast Os Sócios. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast dos Sócios. Bom, recado dado, vamos entrar agora na pauta do podcast. Clóvis, primeiro, né? Quem foi Nietzsche e por que se fala tanto dele até hoje? E como é que ele influenciou o mundo? Por quem ele foi influenciado? Bom, Nietzsche viveu ao longo da segunda metade do século XIX. Nasceu um tiquinho antes disso e morreu em 1900 cravado. Então, ele é um pensador desse momento da história do pensamento, segunda metade do século XIX. Fala-se muito dele porque ele foi profundo influenciador de outros grandes pensadores do século XX. Alguns de seus conceitos, algumas de suas ideias foram retomadas, retrabalhadas por gente de um calibre muito grande, com grande penetração e grande importância por eles próprios. De tal maneira que eu penso que o grande charme do pensamento de Nietzsche, além dele próprio, é a sua aceitação, digamos assim, posterior. Né? Eu poderia citar um exemplo para não deixar o nosso ouvinte assim, sem concretitude, né? Por exemplo, Michel Foucault. Né? Foucault é um pensador espetacular que viveu durante o final do século XX e o começo do século XXI. Michel Foucault escreveu textos maravilhosos, como História da Sexualidade, como... eu tenho um texto dele, Da Verdade e as Formas Jurídicas, há algumas palestras dadas em Araraquara que são na Unesp, que são maravilhosas. Enfim, Foucault escreveu muita coisa. E é claro que a influência de Nietzsche ela é óbvia e assumida. Então, só para dar um exemplo, né, do quanto Nietzsche foi importante para a produção da inteligência ao longo do século que lhe seguiu. Então eu penso que essa seja uma razão. Uma segunda razão, que eu acho importante, é que a fama de Nietzsche transcendeu, eu diria, o campo da filosofia. Né? A filosofia tem um campo de frequentadores habituais, constituído por professores, alunos de graduação, alunos de pós-graduação e afins. Né? E a obra de Nietzsche é uma das poucas que, enquanto tal, circulou pelas bibliotecas e pelas livrarias do mundo para consumo externo, exterior a esse campo, o que é muito raro, Então, nesse sentido, temos aí uma segunda razão dessa sua visibilidade. E uma terceira razão é que Nietzsche fala da vida. E quando você fala da vida, você tem todo mundo por público. Uhum. Né? Não tem como. Até animais, se lessem, estariam interessados pela obra de Nietzsche. Por isso eu acho que é impossível não tê-lo na mão. Porque não ter entendido as ideias centrais do pensamento de Nietzsche implica não conseguir entender muito da filosofia do século XX. Bom, sobre o Nietzsche, você falou de ideias centrais dele. E quando eu falei que ia fazer esse podcast, algumas pessoas falaram, nossa, adoro o Nietzsche. Outras, eu não consigo entender o que ele fala. Porque nas obras, algumas são complexas, ele escreve por aforismos, não explica muito o que ele quer dizer. E uma vez eu vi você falando que para entender Nietzsche existem certas chaves que devem ser dadas às pessoas para que eles possam entender. Como, por exemplo, você colocava, se não me engano, como uma das primeiras chaves o conceito de niilismo. Que foi uma coisa que ele inverteu, inclusive. Havia um sentido da palavra, ele simplesmente inverteu aquilo. Isso. Como é que seria essa chave para o pessoal começar a entender do que o Nietzsche fala?
Eu digo que no caso do Nietzsche, mais do que em outros, né, há mesmo certas chaves sem as quais ele é impenetrável. Né? Então, de cada 100 que em alguma livraria de cinema, onde pessoas inteligentes circulam, adquiriram o Zaratustra, por exemplo, de cada 100, 99 usaram como suporte de estante, de móvel bambo. Né? Por quê? E não é porque por falta de inteligência, não. É que realmente, né, não é um autor que se preocupa com, digamos, a didática. O entendimento, né? Ele não quer ser entendido, ele quer só falar. Exato. E isso é até coerente com o que ele tem para dizer. Né? De fato, ele é subversivo no que diz e em como diz. Né? E, portanto, ele tenta o máximo possível uma transparência entre o brotar do discurso produzido pelas suas forças vitais e o que ele põe no papel. Ou seja, é mais ou menos o contrário do que a gente aprende para fazer a redação do Enem ou a redação da FUVEST. Né? Porque o que a gente aprende? Pelo menos, sei lá, eu pelo menos aprendi. Pega o tema, vê tudo que você tem para dizer e depois classifica em 2, porque serão 2 parágrafos centrais, né? Tenta fazer uma conexão entre esses 2 parágrafos centrais, depois tem um parágrafo de introdução apresentando as 2 ideias e depois tem uma espécie de conclusão, considerações finais, abrindo a coisa para uma outra perspectiva e tal, sem repetir muito e tal. Não, uma estrutura. Né? Então você trabalha segundo digamos, uma perspectiva cartesiana de pegar um grande abacaxi complicado e dividir em 2, que fica mais fácil de digerir. Muito bem, o que fará Nietzsche? O contrário disso. Em outras palavras, brotou, eu ponho. No caos mesmo. Então, claro está que para acompanhar, digamos, fica mais difícil porque não nos é familiar, inclusive, a leitura de textos assim. E é por isso que, no caso de Nietzsche, as chaves são particularmente importantes, porque outros autores poderiam tê-las fornecido, enquanto Nietzsche, de fato, não tem essa preocupação. Vamos ao niilismo. Se você sair pela rua, né, e perguntar para alguém aqui no ponto de ônibus o que é niilismo, a pessoa responderá na bucha. Niilismo é a hecatombe dos valores, são pessoas que vivem ao Deus dará, deixa a vida me levar, sem âncora, sem referenciais, sem piriri, porra. É isso que diria a pessoa no ponto de ônibus. Você me perguntará que ponto de ônibus eu pego o meu ônibus. Eu diria, justamente no ponto que eu estou. Né? Então, talvez eu tivesse sido o perguntado, e aí, niilismo é isso. Niilismo é hecatombe das referências existenciais maiores com pretensão absoluta, digamos assim. Com pretensão absoluta quer dizer válida para qualquer um. Válida para qualquer um no tempo e no espaço. Muito bem. Nietzsche vai inverter. E por quê? Porque Nietzsche vai chamar de niilismo o rebaixamento, não dos valores absolutos, mas, pelo contrário, o rebaixamento das experiências, dos afetos, das forças vitais, do que sentimos, do baixo ventre, do tesão de viver, das sensações e assim por diante. Então, Nietzsche denuncia que a história, a tradição filosófica, ela é escorada nesse rebaixamento, nesse apequenamento das forças vitais, daquilo que sentimos, daquilo que é a nossa energia, o nosso elan vital, o nosso tesão, etc. Tudo isso é amordaçado, amarrado, enfim, menosprezado mesmo, desdenhado, em nome de
tudo aquilo que é o lado de fora da caverna de Platão, tudo aquilo que são as ideias perfeitas, tudo aquilo que seria, digamos, igual na cabeça de cada um, né? Porque, entenda, se você privilegia as suas forças existenciais, é normal que o que te vem à cabeça tenha a ver com isso. E aí, não só não há como ter a mesma coisa na cabeça de todo mundo, como também você, em outro momento, no dia seguinte ou em outro momento da vida, também produzirá diferentemente, né? Por quê? Porque o que te vem à mente estaria vinculado intimamente àquilo que sentimos na confusão eu diria, do subterrâneo, como diria Dostoiévski, da parte de baixo do iceberg, como diria Freud, e por que não, no mundo da vontade, como diria Schopenhauer. Essas expressões, elas se equivalem um pouco. Na filosofia da suspeita, né? Na filosofia da desconfiança, da clareza daquilo que nos vem à mente, né? Na filosofia da desconfiança das ideias que brotam na nossa consciência como não tendo autonomia, mas como sendo geradas num outro lugar, num outro mundo, por outras forças, segundo outros nexos de causalidade. E aí, é claro, Nietzsche é uma figura central. Então, a crítica do niilismo, e vamos aqui finalmente dizer o que tem que dizer, o senhor fala muito, etc. Pô, você comprou a porra do livro e não entendeu nada. Então, não é? Você vai dizer, é palestra, é o meu jeito. E se me chamaram outra vez, é porque... Não, o senhor, por favor, pode falar. Há algum apreço, né? Há algum apreço. Então é o seguinte, a crítica do niilismo é a crítica de todos aqueles que rebaixam, desconsideram as forças vitais, aquilo que você está sentindo, em proveito de ideias puras, né? Que transcenderiam completamente o que sentimos e estariam, por exemplo, no mundo das ideias de Platão, né, que é o mesmo para todo mundo, né, acessível a todo mundo que pensa, etc.